Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 19 anos e, através de uma amiga, arranjei um trabalho como babá. Era só meio período, parte da tarde. Segundo essa minha amiga, a mulher que estava contratando tinha acabado de se separar. Estava passando por um momento difícil. Fui lá conversar com ela. A moça me pareceu assim ter gostado de mim e acabei ficando com a vaga. O fato de eu ter cursado o primeiro ano de pedagogia contou bastante a meu favor, porque na opinião dela significava que eu gostava de criança. Infelizmente eu tinha trancado o curso por uma questão financeira, falta de grana. Mas a minha vontade era de me formar, começar a trabalhar em alguma escola infantil. O menino de quem eu ia cuidar era um amor de criança. Tinha 1 ano e 8 meses, uma fofurinha. Enfim, era um trabalho bem tranquilo. A Fátima, mãe do menino, era dentista. Eu, inclusive, a chamava de doutor. Só ia para o consultório na parte da tarde. Morava ali mesmo, no bairro. Segundo eu soube, seu ex-marido era advogado. Naturalmente que nunca conversei com ela sobre a separação. Embora tivesse curiosidade para saber, sabe, não era assunto meu, né? Foi somente depois de 2 semanas que eu vi seu ex-marido pela primeira vez. Só que, para minha surpresa, eu já o conhecia. Numa dessas coincidências da vida, o ex-marido dela era ninguém menos que o Bruno. Um cara com quem a minha irmã tinha ficado de rolô uns tempos atrás. Até lá em casa, ele já havia estado em 2 ou 3 ocasiões. Olha, para se ver como esse mundo é pequeno. Quando olhei para a cara dele, levei um susto. Fiquei de queixo caído quando vi entrando pela porta, acompanhado da ex-mulher. Ele tinha ido buscar o menino para passar um tempo com ele. Quando me viu, ele também me reconheceu. Chegou a mudar de expressão, perdeu um pouco a cor, mas não me tratou como se já me conhecesse. Fez de conta que eu era uma estranha. Sei lá por que ele fez isso. Quando a minha irmã apareceu lá em casa com ele, isso no passado, eu jamais poderia imaginar que mais tarde o conheceria numa situação dessa. E também não sabia. Imagine que ele era casado. E não sei se ela, a minha irmã, também sabia. Só sei que depois de um tempo, eles acabaram terminando o relacionamento. Primeira coisa que eu me perguntei quando vi os dois juntos e ele me olhando com aquela cara foi sobre o conhecimento da Fátima. Será que ela tinha descoberto que ele andava traindo com a Marli? Por isso tinha se separado? Só podia, né? Lembro que assim que entraram pela porta, ela falou: "Você prepara o Edu e arruma as coisas dele, Valéria, que o Bruno vem buscá-lo aqui pra ficar um pouco com ele." Antes de ir para o quarto, eu ainda dei uma encarada no Bruno. Imagine, o safado era casado e namorava minha irmã, tudo ao mesmo tempo. Será que ela sabia disso? Ou estava sendo feita de tonta? Como eu não sabia o motivo da separação dos dois, não pude chegar a nenhuma conclusão. Numa dessas, tinha sido até por isso que ela se afastou dele. A minha irmã, de repente, descobriu que o cara era casado e tinha um filho pequeno. Olha, foi muita coincidência eu ter virado babá daquele menino. Justamente o filho do Bruno. É para se ver como o mundo é pequeno. Só que é como eu já falei, né? Ele fez de conta que não me conheceu. Depois eu até comentei com a minha irmã lá em casa sobre aquela coincidência, mas ela nem deu muita importância. Pareceu não estar nem aí. Naturalmente que não comentei com a doutora, que já conhecia seu ex-marido, que ele inclusive
tinha se envolvido com a minha irmã. Até porque ela certamente, primeira coisa que ela ia fazer era me dar a conta. De repente, era melhor nem me meter naquela enrascada, até porque eu não tinha nada com isso. Então, sempre que ele aparecia ali na casa da doutora, a gente se cumprimentava, até que um dia ele aproveitou que a Fátima estava no banheiro e se aproximou. Tudo bom? E a Marli, como é que ela tá? Falei que a Marli estava bem, que inclusive estava de namoro com um carinha lá do serviço dela, o que aliás não era mentira. E aproveitei para dar uma cutucada nele. Falei que não imaginava que ele fosse casado quando saía com a minha irmã. Ele fez aquela cara, né? Eu ainda perguntei: foi por isso que você e a doutora se separaram? Ela descobriu? Ele respondeu que sim. Era mesmo o que eu imaginava. Olha, apesar de tudo, os dois pareciam se dar bem. Tanto que ele frequentava a casa numa boa para ver o filho. Inclusive aparecia até mesmo quando ela não estava. Quando o menino completou 2 aninhos, fizeram uma festa bem bonita para ele. O Bruno, inclusive, participou ativamente. Alugou um salão. Eu, naturalmente, estava presente, né? Até para ajudar a cuidar do moleque. Teve um dia que ele apareceu ali para dar um beijo no filho. E a doutora não estava. Ele passou numa panificadora e tinha trazido umas coisas pro menino, uns salgadinhos. Pediu que eu preparasse um café pra gente beber. Fiquei meio ressabiada, com medo que a doutora chegasse e o visse ali, a gente tomando café juntos, e ficasse bravo comigo. Nesse dia, enquanto a gente lanchava, ele de repente me olhou assim de um jeito sério e me fez aquele elogio. Você é uma garota muito bonita, Valéria. Aliás, você e a Maria são muito parecidas, né? Olha, eu fiquei toda sem jeito. E ele ainda acrescentou: ah, eu estava esquecendo de te falar, eu comprei um presente para você. Presente para mim? Ué, troco de quê? Nada. Eu estive ontem no shopping, comprei aquela botinha pro Eduardo, aí lembrei de você também. Tá ali no carro. Peraí que eu vou pegar. Olha, por aqui eu sinceramente não esperava. Presente para mim, mas a troco de quê? Ele me entregou o embrulho. Eu naturalmente não recusei, até porque não seria educado, né? Era uma correntinha de prata com um pingente bem lindo. Ele perguntou se eu tinha gostado. Falei que sim. Aí ele se ofereceu para colocar a correntinha no meu pescoço. Me virei para ele, ergui o cabelo. Enquanto ele tentava encaixar o fecho, só de sentir a sua respiração ali no meu pescoço, senti até um arrepio. Ele fez uma cara assim, me olhando com a corrente de quem tinha aprovado. Nossa, ficou linda em você, sabia? Olha, uma coisa não dava para negar. Apesar de tudo, de ter se separado da mulher por conta do caso que ele tinha com a minha irmã, de ter tido aquele caso enquanto era casado com a doutora, tudo isso era negativo nele. Mas não dava para negar. Era um homem bonito, charmoso. E podia ser impressão minha, mas depois desse dia, senti que ele ficou jogando charme para cima de mim. Nunca me disse nada abertamente, nunca me fez um convite, por exemplo. Só que em compensação, praticamente me devorava com os olhos quando vinha ver o menino. Isso começou a mexer comigo. Imagine, era um homem mais velho, devia ter uns 38, 40 anos, charmoso, bonito. Isso começou a mexer com a minha imaginação. E por conta disso, comecei meio inconscientemente a responder aos seus olhares.
Sabe, você não quer, mas acontece. Até que um dia, lembro que assim que a doutora chegou em casa, eu me despedi e fui embora para minha casa. Só que, ali na rua, logo na primeira esquina, adivinha quem estava me esperando no carro? Olha, eu estava tão distraída. Nem notei que era ele. Também não percebi que era o seu carro. Mas assim que passei ali do seu lado, escutei sua voz me chamando pelo nome. Levei um susto. Até porque eu não esperava, né? Ele queria que eu entrasse. Queria conversar um pouco comigo. Eu entrei e antes de dar a partida, ele ficou me olhando assim de um jeito bem provocante. Pensei que ele fosse parar logo adiante, mas não. Acabou me levando a uma lanchonete. A gente pediu um lanche e eu fiquei esperando que ele me dissesse o assunto. Olha, pensei até que ele fosse tentar alguma coisa comigo. Juro que achei. Até porque naqueles últimos tempos, estava aquele clima tão gostoso entre nós. Só que não. O assunto era o seu filho, que eu cuidava. Ele falou, daqui a 2 semanas vai ser o feriadão, né? E eu tô pensando em passar uns dias na praia com o Eduardo. Fiquei olhando para ele sem entender. Porque ele não precisava ter me convidado para ir àquele lugar só para me falar isso. Podia ter dito lá mesmo, na rua. Só que ele tinha mais a dizer. E eu só então entendi qual era realmente a sua intenção. Você por acaso vai fazer alguma coisa nesse feriado? Vai viajar? Não, por enquanto não tenho nada programado. É? Então, eu estava pensando em te chamar para ir junto comigo e com o Edu. O que você acha? Para me ajudar a ficar de olho nele, né? Cuidar dele, ele vai achar legal, porque tá tão acostumado com você. Olha, fica tranquila, você vai ser remunerada por isso. Vai ser um dia de trabalho comum, como qualquer outro. Perguntei em que praia que ele estava pensando ir. E ele falou que era Penha, Santa Catarina. E que também queria aproveitar para levar o menino para brincar no parque do Beto Carreiro. Olha, eu não vou mentir. Fiquei super empolgada com aquele convite. Não tanto pelo lugar, pelo passeio, mas principalmente porque o convite era dele. Naqueles últimos tempos, ele andava mexendo tanto comigo. Por mais que já tivesse se envolvido com a minha irmã, e por mais que fosse o ex-marido da minha patroa, não vou mentir que eu estava me sentindo muito, mas muito atraída por esse homem. Quando eu falei que topava, ele se abriu num sorriso. Pediu que eu não comentasse nada com a Fátima, porque ela podia implicar, né? Ficar pensando bobagem. E depois me deixou ali perto de casa. Só que quando fui abrir a porta para descer, ele segurou meu braço. Valéria, espera. Tem mais uma coisa que eu queria te falar. No que me virei para ele, em vez de falar, ele fez. Colou sua boca na minha e me apertou em seus braços. Apesar da surpresa, me deixei levar. Até porque estaria mentindo se dissesse que não queria aquele beijo. Na verdade, foi só o primeiro de outros. E se ele tivesse me chamado para a gente ir para outro lugar, acho que acabaria aceitando. De tanto que aqueles beijos mexeram comigo. Acho que eu não preciso nem falar que depois disso, não consegui mais tirá-lo da cabeça. E como a gente tinha trocado telefones, ficou fácil, né? Passamos a trocar mensagens, a conversar. Antes da viagem à Penha, marcamos de sair e acabamos até indo para a cama. Não deu para resistir. Naturalmente que aproveitei para perguntar como estava a sua situação lá com a doutora Fátima, né?
se não tinha mesmo nenhuma chance de reconciliação. Mas ele falou que não. Aliás, ele falou que não, mas também não falou muito claro. Sei lá, eu fiquei na dúvida com a reação dele. Ele disse, depois do que aconteceu, sei lá, acho que a Fátima nunca mais vai me querer de volta. Será? Mas vamos supor que ela aceite. O que você faria? Você voltaria para ela? Ah, não sei. Acho que não, viu? Ainda menos agora, né? Tô paradão na sua, sabia? Ele falou aquilo e me deu um beijo. Olha, eu sabia o terreno em que estava pisando. E isso desde que comecei a me envolver com esse homem. Sabia que ele tinha traído a doutora, quando ainda estavam casados, e o pior, tinha traído justamente com a minha irmã, ou seja, não era um cara confiável. Às vezes, começava a pensar nisso e dava um nó na minha cabeça. Eu não conseguia entender como que eu tinha me metido naquele rolo. De qualquer modo, fizemos uma viagem tão gostosa. Aliás, foi a viagem dos sonhos. Sabe como que eu me senti? Como se fôssemos uma família. Como se eu fosse a mãe do Eduzinho, esposa do Bruno. Isso, é claro, me fez até ficar sonhando acordada com a gente. Fiquei imaginando nós dois casados, com filhos. O problema foi que alguns dias depois que voltamos da Penha, minha patroa veio conversar comigo. E eu notei de saída que ela não estava com a cara muito boa. Ela nem me deixou ir até o quarto ver o menino quando eu cheguei. Pediu que eu sentasse ali mesmo, na sala, porque tinha uma coisa para conversar comigo. E quando ela perguntou aquilo, eu senti que a minha casa tinha caído. Gelei. Escuta, por que você não falou nada que o Bruno te levou lá para Santa Catarina com ele? Aliás, eu não sabia que vocês estavam assim tão próximos. Ai, doutora, desculpa não ter falado nada, que ele me chamou assim na última hora para ajudar a cuidar do Edu. E será que foi para isso mesmo? Para ajudar a cuidar do Edu? Tá acontecendo alguma coisa entre vocês? Fala, menina. Não tá acontecendo nada, imagine. Claro que não. Sabe quando a pessoa pergunta uma coisa, mas já com a resposta? Tanto que ela olhou para mim e teve assim um momento de indignação. Pare de mentir para mim, menino. Eu já tô sabendo de tudo, viu? Você acha que meu filho não me fala as coisas? Eu sei, inclusive, que o Bruno vem aqui em casa na parte da tarde, de vez em quando eu não tô. Ou você acha que eu sou uma trouxa? Mas ele só vem ver o Bruninho. Será? Ele nunca tinha feito isso antes. Às vezes, eu tinha que ligar para ele, para perguntar se ele vinha ou não ver o moleque. Estranha essa mudança dele, você não acha? Ela falou aquilo e me fuzilou com o olhar. E depois ainda acrescentou. Aliás, tem outra coisinha que eu queria te perguntar. Por que você nunca me disse que era irmã da vagabunda com quem o Bruno estava me traindo? Aliás, vocês já se conheciam? Por que você fez isso? Ei, menina, achou que era o quê? Alguma idiota que não ia descobrir? Pensa nas coisas que eu tive de ouvir. Ela desfiou o rosário para cima de mim. Depois pegou o celular, disse que ia fazer um pix para acertar os dias que eu tinha trabalhado e dispensou os meus serviços. Falou que tinha perdido a confiança em mim. E ainda acrescentou, assim em tom de ameaça. Olha, eu não tenho certeza, mas se eu descobrir que você anda saindo com o Bruno, a gente vai voltar a conversar bem de perto.
Agora vai. Sai da minha casa. Cheguei a chorar depois que ganhei a rua. Liguei para ele. Ele demorou para atender. E quando lhe contei o que tinha acontecido, ele falou que já estava sabendo, que a Fátima também já tinha conversado com ele, de maneira que para ele também não era novidade. Ele falou que tinha negado tudo. A gente continuou se vendo, pelo menos durante mais um tempo. Só que depois, eu fiquei sabendo que ele tinha voltado lá para sua casa. Ele e a doutora tinham conversado e resolveram ficar juntos de novo. Ele voltou para ela. Só que não me falou nada. Continuou saindo comigo, com toda certeza para aproveitar e tirar uma casquinha a mais. Meu problema, sabe qual foi? Foi que eu levei a sério demais. Sabe, me deixei enredar. Por isso, o baque foi tão grande. Fui eu que me afastei depois que eu soube que ele tinha voltado para casa, se acertado com a ex-mulher. Porque se dependesse dele, acho que continuaríamos nos encontrando assim, numa boa. Eu não quis ser a outra na sua vida, a amante. Embora às vezes fique me perguntando se eu fiz a coisa certa. Porque eu sinto tanto a sua falta. A vontade de vê-lo de novo chega a doer. Me sufoca. Sei lá, repito aquilo que já falei. Não sei como me deixei enredar dessa forma. Eu não podia ter me apaixonado. Sabe, até para não acabar sofrendo. Mas tem coisas que independem da nossa vontade. Isso eu digo de cadeira. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. Para quem está de fora, é fácil dizer que a pessoa facilita, deixa como... Mas não é assim. Simplesmente aconteceu. Foi rolando... Ele começou a me olhar diferente, sei lá. De repente eu estava apaixonada. Juro. Simplesmente aconteceu. E quando ele me olhou com aqueles olhos e beijou a minha boca pela primeira vez, foi o que bastou. Eu me senti tão frágil, tão incapaz de ter uma reação. Aí me apaixonei. Aí acabou dando naquilo que deu.